Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Você vai desperdiçar anos da sua vida com pessoas que não valem a pena. Não porque você seja fraco ou ingênuo, mas porque não consegue enxergá-las como realmente são. Elas não se anunciam, não usam placas dizendo: "Vou drenar cada gota da sua energia e não te dar nada em troca." Elas parecem normais, razoáveis, às vezes até inteligentes, mas por baixo são o que Arthur Schopenhauer chamaria de buracos negros intelectuais e emocionais. Pessoas cuja presença em sua vida ativamente te torna mais burro, mais fraco e mais miserável. Aquele amigo que sempre tem um drama, aquele colega que descarrila cada conversa, aquele familiar que transforma cada interação em caos. Você diz a si mesmo: eles não são tão ruins, provavelmente estou exagerando. Mas Schopenhauer lhe diria: não, você está subestimando a situação. Você está fazendo o que a maioria das pessoas faz, tolerando pessoas que deveriam ser eliminadas da sua vida imediatamente, porque em algum momento do caminho te ensinaram que cortar pessoas é cruel, que estabelecer limites é egoísmo. Mas aqui está o que Schopenhauer realmente disse: abrimos mão de 3/4 de nós mesmos para sermos como as outras pessoas. E a maior parte dessa perda acontece na companhia de idiotas. Hoje, vou te mostrar os traços exatos que identificam essas pessoas. Não para que você julgue os outros, mas para que possa se proteger. Porque, uma vez que você aprende a reconhecer os idiotas, a reconhecê-los de verdade, você para de desperdiçar anos tentando consertá-los, convencê-los ou acomodá-los. Este é o guia de Schopenhauer para identificar as pessoas que estão destruindo seu potencial sem você sequer notar. Vamos começar. Você já notou como algumas pessoas têm uma opinião sobre tudo, mas não conseguem explicar nada? Elas sabem exatamente o que está errado com a economia, o governo, suas escolhas de carreira, seu relacionamento. Falam com confiança absoluta, zero hesitação. Mas pergunte por que elas acreditam nisso. Peça para explicarem o raciocínio e, de repente, nada. Elas ficam defensivas, mudam de assunto, acusam você de pensar demais. Schopenhauer observava isso constantemente entre seus colegas acadêmicos. Ele os chamava de tolos opinativos, pessoas que confundem confiança com conhecimento, volume com verdade. Aqui está o padrão. Elas falam apenas em declarações, nunca em perguntas. Isso é obviamente verdade. Todo mundo sabe disso. É senso comum. Nunca. O que você acha? Nunca. Eu posso estar errado, mas nunca uma curiosidade genuína. E aqui está o porquê disso te destruir. Quando você passa tempo com pessoas que têm certeza de tudo, você começa a acreditar que a certeza é inteligência. Você para de dizer, eu não sei. Para de fazer perguntas. Para de ser curioso porque a incerteza parece fraca comparada à confiança delas. Mas Schopenhauer sabia que os sábios sempre disseram as mesmas coisas, e os tolos, que são a maioria, sempre fizeram o oposto. O que os tolos fazem? Confundem confiança com compreensão. Os sábios fazem perguntas, admitem a incerteza, realmente pensam sobre o que acreditam e o porquê.
Naval Ravikant atualizou isso perfeitamente. O truque mais importante para ser esperto é saber no que você é burro. Mas pessoas que falam apenas em certezas nunca admitem no que são burras, porque isso exigiria uma humildade que elas não possuem. O que fazer na próxima conversa? Teste-as. Pergunte: por que você acredita nisso? Se conseguirem explicar com raciocínio, evidências e nuances, você está falando com um pensador. Se ficarem defensivas, desviarem ou apenas repetirem a afirmação mais alto, você está falando com um idiota performando inteligência. E você não deve aos idiotas o seu tempo só porque eles são confiantes. Aqui está um padrão de relacionamento que você definitivamente já viveu. Alguém sempre precisa de algo. Conselho, apoio, sua atenção. E você dá, porque é uma boa pessoa, porque eles estão sofrendo. Mas quando você precisa de algo, eles estão subitamente indisponíveis, ocupados, sobrecarregados. Eles prometem retornar, mas nunca o fazem. Isso é o que Schopenhauer chamava de vampirismo emocional. Pessoas que te drenam completamente enquanto não contribuem com nada. Mas aqui está o que torna isso invisível. Elas são estratégicas. Não tiram tudo de uma vez. Tiram pequenas quantidades constantemente. Uma ligação de 30 minutos que vira 90. Uma pergunta rápida que descarrila sua tarde. O despejo emocional se disfarça de colocar o papo em dia. E você pensa, não é tão ruim assim, eu provavelmente estou sendo egoísta. Mas acompanhe isso por 6 meses. Calcule as horas que você deu a elas, a energia, a atenção. Agora, calcule o que você recebeu de volta. Se a proporção for de 10 para 1, 20 para 1 ou pior, você não está em um relacionamento. Você está sendo colhido. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Mas ele acrescentaria: ser bom não significa ser útil para pessoas que não dão nada em troca. A versão moderna disso parece alguém que só manda mensagem quando precisa de algo, que descarrega os problemas deles, mas nunca pergunta dos seus, que celebra suas vitórias com uma única palavra: legal. Antes de voltar o assunto para si mesmo. O que fazer? Teste a reciprocidade diretamente. Precisa de algo? Peça a eles. Observe o que acontece. Eles aparecem? Eles te dão a mesma energia que você deu a eles? Ou eles desviam, minimizam ou somem? Se eles não conseguem retribuir nem uma única vez depois de você ter dado dezenas de vezes, você tem sua resposta. Schopenhauer dizia que a forma mais barata de orgulho é o orgulho nacional. Ele poderia ter dito que a forma mais barata de pessoa é aquela que tira tudo e não dá nada. Pare de subsidiar pessoas baratas. Você conquista algo, consegue a promoção, lança o projeto, atinge a meta. E alguém próximo a você responde estranhamente, não com celebração, mas com comentários esquisitos. Deve ser bom. Acho que algumas pessoas têm sorte. Não deixe isso subir a cabeça. Ou desviam o assunto imediatamente. Legal. Enfim, eu te contei sobre o meu negócio. Isso é inveja disfarçada de preocupação. E Schopenhauer documentou isso impiedosamente. Sentir inveja é humano. Saborear a Schadenfreude, alegria com a dor alheia, é diabólico. Tradução: as pessoas naturalmente sentem dor quando os outros têm sucesso. A questão é o que fazem com essa dor. Algumas pessoas a usam como motivação. Se eles conseguem, eu também consigo. Mas os idiotas tentam diminuir o seu sucesso para gerenciar o desconforto deles. Aqui está como detectá-los. Quando você está sofrendo, eles são solidários, prestativos, presentes. Mas quando você está prosperando, eles ficam distantes, críticos, subitamente menos disponíveis, porque o seu sucesso invalida a estagnação deles. Veja, a vida é difícil para todos, mas o seu sucesso invalida as desculpas deles. Espera, se ele consegue, por que eu não? E em vez de deixar que essa pergunta os motive, eles te ressentem por forçá-los a fazê-la.
O mecanismo é sutil, mas devastador. Você começa a diminuir suas vitórias perto deles, não menciona seu progresso, esconde seu crescimento, tudo para preservar um relacionamento com alguém que prefere você fraco. A observação de Naval se aplica aqui. O conhecimento específico é encontrado ao perseguir sua curiosidade genuína. Mas você não pode perseguir sua curiosidade genuína quando está cercado por pessoas ameaçadas pela sua busca. Você vai se limitar inconscientemente para mantê-las confortáveis. O que fazer? Preste atenção em quem celebra suas vitórias versus quem as diminui. As pessoas que celebram genuinamente, mantenha-as por perto. Elas são raras. As pessoas que desviam, minimizam ou agem de forma estranha, elas te mostraram quem são. Schopenhauer passou anos isolado de pares que invejavam seu trabalho. Esses pares foram esquecidos. O trabalho dele mudou a filosofia para sempre. Às vezes, o isolamento dos invejosos é o preço para se tornar excepcional. Pague-o. Ouça como alguém descreve seus problemas. Se tudo é externo, chefe ruim, ex-maluca, sistema injusto, circunstâncias de azar, você está lidando com o que Schopenhauer chamava de vítima perpétua. Alguém que se recusa a se ver como causa, apenas como efeito. Perdi o emprego, gestão ruim, relacionamento falhou, parceiro tóxico, projeto ruiu, equipe incompetente. Nunca. Eu ignorei os sinais, eu fiz escolhas ruins, eu não me esforcei. Sempre externo, nunca interno. E aqui está a armadilha. No começo, você acredita neles. Coisas ruins acontecem. Sistemas são injustos. Pessoas podem ser tóxicas. Mas então, você nota que cada situação termina da mesma maneira, e o fator comum é sempre eles. Empregos diferentes, a mesma história de chefe tóxico. Relacionamentos diferentes, a mesma narrativa de ex-louca. Amigos diferentes, o mesmo padrão de traição. Em algum momento, você tem que perguntar: o mundo está conspirando unicamente contra essa única pessoa, ou ela está criando esses padrões? Schopenhauer foi brutal sobre isso. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Significando que você tem agência sobre suas ações, mesmo que não controle seus desejos. Mas as vítimas crônicas rejeitam isso completamente. Elas reivindicam agência zero sobre qualquer coisa, o que significa que nunca precisam mudar, nunca precisam melhorar, nunca precisam assumir responsabilidade. É psicologicamente confortável e absolutamente destrutivo, porque o vitimismo é contagioso. Passe tempo suficiente perto de alguém que se vê como perpetuamente injustiçado, e você começará a interpretar sua própria vida dessa maneira. Eventos neutros tornam-se ataques pessoais. Resultados ruins tornam-se evidência de injustiça cósmica. Você para de assumir responsabilidade por suas escolhas, porque qual é o ponto? O sistema está viciado de qualquer jeito. Marco Aurélio sabia disso. Se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Vítimas crônicas não mudarão sua estimativa. Elas construíram sua identidade sobre isso. O que fazer? Ouça a linguagem de responsabilidade. Eles algum dia dizem, eu deveria ter, ou eu poderia ter feito isso diferente, ou é sempre, eles fizeram isso comigo. Se após meses ou anos de observação for sempre externo, você não está lidando com alguém passando por tempos difíceis. Você está lidando com alguém que escolheu o vitimismo permanente. E você não pode ajudar pessoas que não ajudam a si mesmas. Schopenhauer disse, um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. Às vezes, estar sozinho é melhor do que estar perto de pessoas que entregaram sua agência e querem que você entregue a sua também. Alguém pede para te encontrar. Você concorda. Reserva um tempo. Eles aparecem 20 minutos atrasados, sem pedido de desculpas. Apenas trânsito ou algo surgiu. Isso acontece uma vez? Tudo bem, a vida acontece, mas é todas as vezes.
15 minutos, 30 minutos. Às vezes desmarcam no último segundo. Isso não é sobre gestão de tempo, é sobre respeito. Schopenhauer observou: a polidez é um acordo tácito de que os defeitos miseráveis das pessoas serão ignorados. Mas o atraso crônico não é um defeito para ser educadamente ignorado. É uma afirmação. O seu tempo não tem valor, só o meu tem. Porque note, eles nunca se atrasam para coisas que importam para eles. Entrevistas de emprego, voos, eventos que lhes interessam. Eles só se atrasam para você. E aqui está a versão moderna, o atraso digital. Eles esperam respostas instantâneas, te mandam mensagem, esperam retorno imediato. Mas quando você manda para eles, visualizam e respondem 3 dias depois. Desculpe, estive ocupado. Sua disponibilidade deve ser instantânea. A deles é quando sentirem vontade. Isso cria uma dinâmica de poder invisível. Você acomoda a agenda deles, eles desconsideram a sua. Você espera por eles, eles nunca esperam por você. Com o tempo, você internaliza. Acho que meu tempo não é valioso. E essa crença se infiltra em tudo. Como você precifica seu trabalho, como define limites, como se valoriza. Naval disse: você não vai ficar rico alugando o seu tempo. Mas além do dinheiro, você não vai construir nada significativo se deixar os outros tratarem seu tempo como lixo. Porque o tempo é o único recurso verdadeiramente finito. Dinheiro você pode refazer, energia você pode restaurar, relacionamentos você pode reconstruir. Mas a hora que você passou esperando por alguém que não te respeita, essa se foi para sempre. O que fazer? Estabeleça um limite. Se alguém se atrasar sem avisar, vá embora após 15 minutos. Não espere, não remarque, não acomode. Se perguntarem por quê, seja direto. Eu valorizo meu tempo. Se você não consegue respeitar isso, não devemos nos encontrar. A maioria das pessoas ficará defensiva. Você está sendo irracional. Mas Schopenhauer sabia que a pessoa que escreve para tolos sempre tem certeza de um grande público. Aplique aos relacionamentos. A pessoa que tolera o desrespeito sempre tem a certeza de ser desrespeitada. Pare de tolerar. Você compartilha uma experiência, eles contam uma maior. Você expressa uma opinião, eles corrigem. Você conta uma história, eles têm uma melhor. Cada interação torna-se uma competição na qual você nem sabia que estava. Schopenhauer escreveu um ensaio inteiro sobre isso. A arte de ter razão. 38 estratégias que as pessoas usam para ganhar discussões sem estarem realmente certas. Mas os idiotas não usam isso apenas em debates formais. Usam em cada conversa. Você diz que o filme foi bom. Eles explicam por que foi medíocre. Não por uma análise genuína, mas pela necessidade de se posicionarem como a autoridade. Você menciona estar cansado. Eles estão mais cansados. Sua carga de trabalho é pesada. A deles é mais pesada. É exaustivo, porque você nunca pode apenas compartilhar. Tudo se torna uma plataforma para a superioridade deles. E a destruição sutil acontece na sua autoexpressão. Você começa a minimizar suas experiências. Não foi grande coisa. Provavelmente estou exagerando. Não porque você acredite nisso, mas porque aprendeu que compartilhar autenticamente convida à competição deles. Então você se diminui preventivamente para evitar a disputa. Marco Aurélio disse: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Mas pessoas que precisam vencer cada conversa não aceitam isso. A opinião delas deve ser fato. A perspectiva delas deve ser verdade. Porque admitir a subjetividade significaria admitir que você pode ter uma contribuição valiosa, o que ameaça a posição delas. O que fazer? Note o padrão. As conversas com elas parecem colaborativas ou competitivas. Vocês estão explorando ideias juntos ou você está se defendendo constantemente? Se for sempre o último caso, se você sai das interações sentindo-se drenado em vez de energizado, isso te diz tudo.
Schopenhauer dizia: o talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. Pessoas que precisam vencer cada conversa não conseguem ver nenhum alvo além de si mesmas. Estão presas em provar superioridade em vez de buscar compreensão. E você não deve a elas uma plateia para essa performance. Este é o padrão mais insidioso de todos. Alguém consistentemente toma seu tempo, energia e atenção sem nunca retribuir. E quando você finalmente estabelece um limite ou se afasta, elas agem como se estivessem confusas, magoadas. Por que você está distante? Eu fiz algo errado? Sim, você fez tudo errado por meses, anos. Mas você é tão alheio à sua própria extração que genuinamente não consegue ver. Schopenhauer chamava isso de parasitismo inconsciente. Pessoas que drenam os outros sem sequer perceber que estão fazendo isso porque, na cabeça delas, o relacionamento é equilibrado. Elas estão apenas sendo elas mesmas. E você deve acomodar esse eu delas infinitamente. Pense em como isso se parece. Elas ligam quando precisam de apoio emocional. Você larga tudo. Você liga quando precisa de apoio. Elas não estão em um bom momento agora. Elas te convidam para os eventos delas. Você aparece. Você convida para os seus. Vou tentar ir. Elas não vão. Elas desabafam por 90 minutos. Você escuta. Você tenta compartilhar algo. Ah, tenho que ir. Falamos depois. E quando você finalmente para de acomodar, quando para de estar disponível sob demanda, elas enquadram isso como uma falha sua. Você mudou. Você não está mais lá por mim. Achei que fôssemos amigos. A audácia é impressionante. Elas tiraram tudo, não deram nada, e agora te posicionam como a pessoa má por interromper o fluxo. Naval disse: se você não consegue se ver trabalhando com alguém pelo resto da vida, não trabalhe com essa pessoa nem por um dia. Aplique a todos os relacionamentos. Se você não consegue ver essa pessoa respeitando seus limites, nunca, não dê a ela nem mais um dia de acomodação. O que fazer quando perguntarem: por que você está distante? Não explique, porque a explicação implica que você deve a elas sua presença contínua. Você não deve. Apenas, estou priorizando as coisas de forma diferente agora. Elas vão pressionar por detalhes. Não dê, porque Schopenhauer sabia. É no tratamento das ninharias que uma pessoa mostra o que é. Como alguém responde aos limites mostra tudo. Eles respeitam ou usam culpa, manipulação ou ataque. Se for o último caso, você confirmou o que já sabia. Eles nunca te valorizaram. Valorizaram o que você fornecia. E agora que você parou de fornecer, a máscara caiu. Ótimo! Agora você pode seguir em frente sem ilusões. Então, aqui está o que Schopenhauer te diria sobre os idiotas em sua vida. Você já sabe quem eles são. A pessoa que fala em certezas, mas não consegue explicar nada. Aquela que tira constantemente e não dá nada. O amigo que fica estranho quando você tem sucesso. A vítima crônica que nunca é responsável. Aquele sempre atrasado tratando seu tempo como lixo. O competidor que precisa vencer cada interação. O dreno que pergunta por que você está cansado. Você notou tudo isso, mas tolerou de qualquer maneira, porque confunde tolerância com virtude. A sabedoria de Schopenhauer. Abrimos mão de 3/4 de nós mesmos para sermos como as outras pessoas. Pare de abrir mão de si mesmo, não através da crueldade, mas através de padrões. Você não deve a ninguém seu tempo, energia ou atenção só porque eles exigem. Esses são presentes. E presentes devem ir para pessoas que os valorizam. As pessoas que fazem perguntas reais porque são curiosas, que dão tanto quanto tiram, que celebram seu crescimento, que assumem responsabilidade, que respeitam seu tempo, que colaboram em vez de competir, que somam à sua vida em vez de drená-la. Essas pessoas existem. São raras, mas valem a pena ser encontradas. E cada hora que você passa com um idiota, é uma hora que você não passa encontrando essas pessoas.
Aqui está meu desafio desta semana. Audite seus relacionamentos, não para atacar ninguém, apenas para ver claramente quem se encaixa nesses traços. Escreva-os. Então pergunte: como seria minha vida sem essas pessoas? Mais pacífica, mais produtiva, mais alinhada com quem estou me tornando? Se sim, você sabe o que fazer. Distancie-se silenciosamente, sem drama. Elas mal vão notar porque nunca estiveram realmente te vendo, de qualquer forma. E nesse espaço, algo melhor pode crescer. Se você identificou pelo menos uma pessoa que se encaixa nesses traços, escreva nos comentários: eu os vejo agora. Não como julgamento, mas como reconhecimento de que você cansou de abrir mão de 3/4 de si mesmo, que você está escolhendo os poucos raros em vez dos muitos idiotas, que você está finalmente protegendo a única vida que tem. Schopenhauer passou a maior parte da vida sozinho por escolha e escreveu obras que mudaram a filosofia para sempre. Os idiotas que ele se recusou a tolerar foram completamente esquecidos.